Elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos ajustando a boa sintonia com os nossos espíritos guardiões, nossos anjos de guarda, que estão aqui conosco, traduzindo para a gente o que é de bom, que vem de lá para cá. É nessa sintonia, ajustados, pensando no bem, buscando o bem, que agradecemos essa oportunidade juntos aqui, buscando uma lição que recupere em nossos corações a boa nova, no sentido que cada vez mais estejamos junto aos nossos irmãos de uma maneira fraterna, justa e boa. Que Deus nos abençoe. Hoje sim. Eu trouxe Fonte Viva, vou pedir permissão para ler. Ele é curtinho, mais rápido, né? E eu acho assim extraordinário, né? Os ensinamentos aqui. Tem a mensagem de hoje: estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Está em Paulo e Romanos 12, 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possui para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granitos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal, na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transformando-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e umidade para benefício de todos. É para a gente refletir, né? As adversidades existem, porém a gente procure se ajustar da melhor forma, né? E sempre assim, nessa busca de que aquilo que nos acontece de difícil hoje, amanhã será a nossa bênção, né? Tem aquela frase que se não é bênção, é lição, né? Tudo é... Não, é tudo bênção. A gente não entende, né? Bem, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está na aliança da ciência e da religião. Item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus,
não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e de coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve reconhecer as suas leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir ao invés de acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém poderá se opor porque estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é sua lei. É interessante, né, a gente ter no Evangelho a aliança ciência e religião. E assim, ontem eu estava assistindo Kardec, né, e como ele era uma pessoa assim da ciência e não acreditava que as mesas pudessem dar comunicações inteligentes, né? E aí ele cobrava ali de pessoas que já estavam investigando, né, uma clareza e uma, vamos dizer assim, uma postura científica da coisa, porque ele recusava aceitar de forma alguma, né? Ele aceitava. Aí é tanto que, de certa maneira, e até porque já estava tudo já bem programado e cabia a ele ter assim, a boa vontade de chegar lá e ver e perceber o que é que estava havendo realmente, é tanto que ele é chamado e resiste
mas chega a reunião. E quando e antes de chegar essa reunião, né, tem alguns preparos sutis, coisas que acontecem com ele, né, e ele é como se botasse uma pulga atrás da orelha, né? E chegando lá é confirmado que já estava previsto todos aqueles conhecimentos. Aí é tanto que ele começa a ter mais interesse. E aqui, e não é à toa que partilham de uma pessoa que tinha um certo senso e assim, um caráter científico, uma metodologia, né? Como ele sempre buscou, e um senso assim de criterioso, né? Porque a ciência ela é criteriosa, ela não é jogada. Então, depende de fatos e fatos que sejam comprovados. E como é que a gente comprova o invisível? Né? Como é que as mensagens, né, do invisível podem chegar tão mais corretas que as nossas aqui? Né? Que é provável que a gente está percebendo e vendo todo dia. Então, até uma certa época, eu não digo até uma certa época, mas dependendo da maturidade espiritual de cada um, isso é muito difícil de aceitar, né? Quer dizer, como é que a gente vai ter uma certeza do que a gente não vê? Então, espíritos mais vivenciados que já passaram por essa estrada, não só aqui na Terra, mas que já vieram de outras experiências, né? Pode chegar aqui e aceitar isso bem e ter essa conexão mais fácil, porque já foi treinado isso. Mas para espíritos mais rudes, que eram o caso no início do nosso planeta, é uma barreira muito grande. Que até para isso precisa de um preparo até físico. Como assim? Mais elaborado dentro dos nossos chakras, né? Que esses é que vão dando a abertura para uma conexão maior com o alto. Então, para espíritos úteis, essas conexões não são fáceis, porque esses chakras não estão preparados para isso, né? Para essa abertura e essa integração, porque é uma ligação. E hoje, o homem, a humanidade, como diz aqui, está mais preparado, porque já houve esse trabalho, né? Essa interação de corpos, né, mais sensíveis para isso. E o que é que falta da parte da gente? É a boa vontade, né? Esse se desligar mais do campo material e se perceber mais espírito, né? Um ser que está passando por aqui, não é um ser que é daqui, mas um ser que tem uma passagem, uma experiência e que não precisa se ligar tanto nas coisas daqui, né? Mas hoje mais uma ampliação mais universal do que ocorre fora da gente também, né? Está aberta aí a palavra. O que me chamou a atenção no filme dele foi assim, que ele se colocou como apenas não, que foi um trabalho incomensurável dele, do sistematizador, codificador, né? Que mostra o método que ele tinha, que é do controle universal dos espíritos, da comunicação dos espíritos. Ele pegava uma pergunta e distribuía para vários médios em vários locais diferentes do mundo inteiro. Então, assim, o trabalho de compilação, o trabalho de cruzamento de dados, naquela época, sem ter luz elétrica, sem ter uma máquina de datilografia, nada, mostra a envergadura, né? Nem computador, nem coisa nenhuma, ele dormia em cima dos livros, então mostra que não foi uma missão para qualquer um, né? Mas, além disso, além do caráter da nobreza dele, ele colocava a doutrina como sendo pertencente aos espíritos, e não a nenhum médium. E teve médium que quis, né, ter reconhecimento em cima da publicação. E quando foi publicada a primeira versão do Livro dos Espíritos, o médium ficou muito ressentido, porque não apareceu o nome dele na publicação. Eu estava nessa questão de ciência e religião.
teve aquele debate, não sei se vocês viram, na época, na Globo, de Clóvis Nunes com o Padre Quevedo. Há muito tempo. Que tinha aquele quadro, né? Caso Encerrado, né? Que viu o carimbo e pá, né? Só que quando chamaram Clóvis Nunes para debater com o Padre Quevedo sobre transcomunicação, o Padre Quevedo não estava preparado. Ele não conhecia o que é a transcomunicação. E foi pensando que ia botar Clóvis Nunes no bolso. Só que nos bastidores, isso Clóvis Nunes contou em Portugal, que não foi ao ar, lógico que nem podia ir. Mas nos bastidores, antes do programa, quando começaram a um conversar com o outro, e Clóvis Nunes começou a mostrar para o Quevedo que ele desconhecia do assunto e que ia ser difícil para ele debater uma coisa com uma pessoa que não conhece do assunto. Aí o Padre Quevedo começou a pegar, foi pegando ar. Aí ele disse: olha, Padre Quevedo, você mesmo, quando morrer, desencarnar, você vai poder votar por um aparelho eletrônico e dar uma comunicação. Menino, esse Padre Quevedo pegou uma cadeira para jogar em cima dele. Tiveram que segurar ele. Foi um negócio sério. E o Padre Quevedo morreu agora, esse ano. Morreu agora. Esse ano foi no ano passado. O ano passado. Foi o maior combatedor do espiritismo, foi o Padre Quevedo. Eu quero ver agora, ele como espírito, ele combateu o espiritismo. Mas hoje em dia, quem está provando a existência do espírito não são os espíritos, é a ciência. Se você for em qualquer livraria e pegar pesquisadores alemães, americanos, franceses, provando reencarnação, provando comunicabilidade do espírito por aparelho eletrônico, são provas que você não tem como ir contra, porque são cientistas que não sabem nem quem é Kardec, nunca ouviram nem falar de Kardec, mas estão provando essa comunicação. E teve um caso, foi o único caso, foi até de uma brasileira, aquela Sônia Rinaldi, que é transcomunicadora de São Paulo, que o filho dela, antes de sair de casa, deixou uma mensagem na secretária eletrônica, dizendo que ia para o curso, não sei o que, papapá, e quando ele sai, ele é atropelado. Aí morre. Quando ela soube, ela se desesperou, tudo, perdeu o filho, aquele negócio todo, e foi procurar a Sônia Rinaldi, procurou querendo uma comunicação dela pelos aparelhos eletrônicos. Passou-se quase 8 meses tentando, chegou a comunicação do filho pelo o computador. Ela pegou a fita que o filho tinha deixado antes de morrer, a comunicação, na secretária. Pegou a voz, né, a voz da filha, pegou a voz do computador e mandou para um instituto na Rússia, que é de parapsicologia, não tem nada a ver com o espiritismo, só estuda fenômeno parapsicológico. E depois de 3 meses chegou o resultado, que a voz do gravador era a mesma voz do computador, provando que há sobrevivência. Isso no meio científico, mas poucas pessoas sabem disso. Então hoje não é mais. Eu estava até coincidência lendo hoje de Otton Fernandes, ele dizendo isso. O próprio homem hoje ainda não tem maturidade para lidar com essa realidade. A ciência ainda não está preparada para isso, mas vai chegar o momento, ele disse, que a ciência vai provar a existência do espírito. Mas no momento, o homem ainda de ciência, ele não está preparado para isso. Mas já existem vários cientistas no mundo provando e através de documentos, de fatos, essa comunicação com aqueles que já deixaram o corpo físico. Então não é mais questão de você acreditar ou não acreditar, é você estar informado ou desinformado. Não é questão, mas porque você é espírita, você acredita que você é espírita. Não, amigo. Eu acredito que sou espírita, mas porque eu compreendo a existência, é diferente. Não é uma fé cega, tu acredita, porque tu tem que acreditar que sobrevive. Não é isso. Hoje a ciência está mostrando através dos aparelhos que não tem nada a ver aí, não tem um médio, vamos dizer, psicografando, né? Não é o Chico Xavier que
para mim, nem precisava. Eu acho que só Chico Xavier, se for estudar ele, como for estudar, é um fenômeno que a gente não compreende o que ele fez durante os 92 anos dele, de 75 anos de mediunidade. Mas hoje, o espírito ele já está entrando na ciência. E mais alguns anos aí, a própria ciência vai reconhecer que sobrevive algo, pode até dar outro nome, né? Mas ou a consciência, sei lá o que for, mas que sobrevive e que fala do mesmo jeito, que é do mesmo jeito. Então é só questão mesmo de amadurecimento, que nem todos têm essa maturidade. E quem tem que ajudar aqueles que não têm. Agora, como fazer isso? É a paciência, o exemplo, né? As ponderações, chamando a atenção de certas coisas que possam, né, remeter a isso aí, né, a um acontecimento extra, né, que ninguém pode explicar. Então, precisa... Hoje a gente se encontra numa grande sopa, né, de graus diferenciados de maturidade espiritual, mas o futuro remete que o grau vai ser quase que padronizado, né? Porque o entendimento de Deus, né, do amor divino, das suas leis, não vão ser só mais conceitos, vão ser também sentidos por cada um de nós, né? A certeza dentro de nós. Aí fica mais fácil do que eu tenho que sentir aqui e ver para crer, não é? E essa é a nossa grande tarefa de hoje, né? Poder estudar, poder se acomodar certos valores dentro da gente, certas certezas que antes a gente não tinha, ficava em dúvida, ficava em cima do muro mesmo, né? Muito natural de espíritos ainda imaturos. Agora, não sei se é nos domínios da mediunidade, não lembro agora, que emana da comunicação dizendo que, falando da ciência, né, de estudiosos em laboratórios, que são verdadeiros sacerdotes, dando essa certeza amanhã, né, de uma ciência muito bem relacionada com as leis divinas. Né? Então, para que a gente, essa fé vá num crescente com todos nós, realmente tem que acontecer isso. Como está aqui, não é a divergência. E em muito tem ocorrido divergências muito por interesses bem particulares de certos setores. Né? Porque se a gente vai lá pro Oriente, a reencarnação não tem problema. É natural. Não tem problema. Porque eu fui ciclano, não tem. Agora chega no Ocidente, é um mata-mata, né? É um negócio de briga, de dissidências, né? Diferentes religiões, e criam aqui, criam ali, e sai criando, e a gente na confusão. Né? E até, assim, a coisa é tão assim, que até para você admitir a ressurreição, você vai contra a ciência. Porque a partir do momento que o corpo ele se decompõe, e se decompõe mesmo, a ressurreição é retomar o corpo que já foi decomposto. E volta, isso aí seria um milagre. E você acreditar nisso. Então, a própria ressurreição é muito mais difícil de compreender do que a reencarnação. Porque reencarnação sou eu voltando numa outra roupagem. O espírito é o mesmo. Aquela eu usei, deixei para a terra e retomei. Por isso que é aquele Banerjee, o indiano, que estudou, foram 2.000 casos de reencarnações comprovadas por ele, pesquisador, cientista indiano. Ele provando que aquela criança ali era o passado dela, como ele fez um estudo que quando o espírito ele reencarna num período de 3 a 5 anos, a memória dele é muito mais atual
e ele tem muito mais facilidade de lembrar do que vivenciou do que quando a reencarnação é mais prolongada. Então ele pegou essas crianças e tem estudo que você quando começa a ler e ver os casos, você fala, meu Deus, se não for reencarnação, o que é isso? Porque como é que pode um menino de 5 anos chegar e dizer, não, eu não sou Ramés, eu sou fulano, vivi em tal aldeia, isso, fui casado, tenho uma mulher, tenho uma cunhada, tenho uma casa, tenho um... E quando você vai lá... E o pesquisador... Os adultos tiram como louco. E o pesquisador pediu permissão à família do menino, botou ele dentro do carro. O menino, quando chegou no caminho, o menino fez, dobra aqui, pegue por ali. Daqui a pouco, quando chega na cidade, que era cerca de 200 quilômetros de onde ele vivia, né? Aí tinha um senhor na praça, sentado, lendo o jornal. Quando ele passou na frente do senhor, ele disse, para o carro, o menino. Aí o pesquisador disse, para o carro, aí ele parou. Ele desceu, chegou para o senhor, fez, o senhor não é fulano de tal? Aí o camarada olhou e disse, sou. O senhor ficou me devendo tantas moedas. Aí o senhor disse, quem é você? Eu fui fulano de tal. Aí o cara disse, mas você não morreu? Se morri, mas voltei. Você era para ter pago. Não me pagasse, mas deixasse com minha mulher. Aí o pesquisador já ficou e tudo anotando. Entrou no carro e disse, pega aquela rua, minha casa é aquela. Como é que pode? E outra coisa, a casa que estava lá era amarela na época dele, aí pintaram de azul. Quando ele chegou e fez, quem foi que pintou a casa? Era amarela. Aí o pessoal já estava sabendo que ele ia, né? Aí parece que era o avô que estava lá, disse, é verdade, essa casa era amarela, aí, mas a mulher não gostava, ficava horrível, pintou de azul. Aí quando ele entrou, aí vinha descendo 2 mulheres. A verdade, que ele dizia que era a mulher dele, vinha por trás. Aí na frente vinha a irmã, a cunhada, né? Aí quando chegou a da frente, aí disse para ele, quer dizer então que você está dizendo que foi a alma do meu marido? Aí ele olhou para ela e fez, você não vai me enganar, você não foi minha esposa é quem está atrás de você. Aí a de trás já pulou para frente. Ele fez, está pensando que eu vou esquecer desses olhinhos? Veio um menino de 5 anos dizer isso. Aí ele disse, e qual é a prova que você pode dar que eu fui sua esposa? Ele disse, você tem uma cicatriz de queloide no cotovelo, que foi eu dei em você uma lapada com aquele, de fazer massa, rolo, que você veio discutir, falar da minha mãe, não sei o que, eu cheguei, ela chegou, ele fez, mostre. Aí ela chegou e disse, mostrou, ele disse, mas isso aí podiam ter dito a você. Aí ele fez, você quer uma prova íntima? Vamos pro quarto. Mentira, o menino. Aí entrou o menino, a mulher e a cunhada. Passaram lá 40 minutos dentro do quarto, conversando, né? Ele contando. Quando voltou, a mulher disse, o pesquisador, e aí, Bandejinho fez, e aí? Ele fez, é o desgraçado mesmo. Porque só na Índia, só o casal é que sabe o que acontece. Então o menino chegou e começou a dizer tudinho, pá, dentro, e a cunhada escutando. Aí ele pergunta, se não for reencarnação, o que é isso? Tem prova maior do que essa. Agora, tem que se atualizar perante o que tem aí para você. E até as tantas terapias que já estão, né? Eu mesmo eu melhorei muito depois de passar por um processo de psicoterapia reencarnacionista, onde eu consegui acessar várias e lembra, né? E lembro. Assim, no processo, né? Não tinha na memória. Mas no processo tudo faz sentido, você começa a entender e começa a olhar com essa abrangência da passagem e tudo isso. E tem vários profissionais com informação, e isso está acontecendo a internet também, que é essa coisa invisível, mas que está levando a informação necessária para todo mundo, está fazendo com que isso aconteça de uma forma mais rápida. E uma realidade, né? Você não pode ir contra você. E aí todo mundo está despertando, eu estou achando isso... Tem os casos. Você estava falando, eu me lembrando também aqui, pensando muito engraçado. Vocês têm muito a ver, mas tem, né, ciência e religião. A coisa do câncer, né? Da doença do câncer, que hoje em dia todo mundo, né? Se como vai falar aqui, qualquer um que vai ter, né, um amigo, alguém na família,
E que quando a minha mãe morreu, logo eu disse, meu Deus do céu, eu falava sempre assim, uma doença é tão injusta, porque tudo que se pede para fazer, a gente faz, né? Fez o exame, tem que fazer a cirurgia, você faz a quimioterapia, você faz, você para de fumar, você vai fazer tudo e mesmo assim não adianta, né? Aí logo no começo, eu nunca fiquei revoltada, mas eu ficava sem entender. Passado o tempo, minha mãe passou um ano, né? Um ano da descoberta, até eu entendi que eu agradeci tanto, assim, meu pai, muito obrigado, porque ela teve esse um ano para... Foi tanto pedido de perdão, foi tanto reconhecimento dela, que era uma pessoa rancorosa, que era uma pessoa... Ela tinha muita fé, mas ela ao mesmo tempo que ter fé, como muitas pessoas, né, que, de qualquer religião, né, que praticam o espiritismo ou os templos, e são cheios de rancores, e minha mãe era muito rancorosa. Aí ela, engraçado assim, no decorrer da doença, que eu sempre fiquei muito com ela, nas coisas de fazer quimioterapia, então a gente tinha muito tempo para conversar, né, a gente conversou muito. E ela sempre dizendo isso, ela menina, me lembro, caramba, que é isso. E a última vez assim, que eu estive com ela, que foi eu que estive com ela quando ela teve aquela que chama melhora da saúde, né, que ela estava já na cama, assim, ela levantou, minha filha, eu quero tomar banho, eu sozinha no quarto com ela, e na hora eu disse, melhor, eu chorava assim, ela dizendo, o ser humano é muito, muito ridículo mesmo, né? Aí eu disse, o que foi, mãe? Ela disse, eu vejo com tanta, porque ela era bem vaidosa, ela disse, com tanta vaidade, nunca quis botar aquele negócio que bota aqui, né? Eu ficava olhando para as pessoas, jamais que eu vou botar. É para que, depois de dar tudo aqui, não tem mais ver, teve que botar aqui, não podia ter botado. Agora, esse papo bem do nada, né? Como nós nos preocupamos com besteira, né? Que no final das contas, mas graças a Deus que eu não ligo mais para isso, não. Aí eu quero cantar. Aí foi pro banheiro, cantou, aí estou muito desafinado, disse, tá nada, tá lindo, eu me acabando de chorar. E assim, e várias coisas, assim, ela se encontrou com meu pai, naquele... Minha mãe ficou viúva com 37 anos. 37 anos, né? E ela só pra mim, né? Veio, podia ter falado com qualquer outra pessoa. Ela disse, olha pra mim, eu não tô doida, não é nada de remédio, não é nada. Eu levantei, porque eu conversei com seu pai, e eu, né, pensando, eu não tinha, né, essa aproximação que eu tenho. Ele havia morrido, no caso. Já, papai morreu quando ela tinha 37, ela morreu com 59. E nunca teve ninguém, morreu apaixonada. Morreu apaixonada por ele, mas ela decretou, ela disse assim, ó, os netos já sabiam, só me curtam mesmo. Eu disse, meu aniversário de 15 anos ela dizia, não, seu aniversário de 15 anos. Eu quero morrer com 60 anos, ela morreu 2 dias antes do ano 2000, assim. ela dizia, antes do ano 2000 eu já vou... Ela disse, eu não quero viver, eu já conversei com Deus, ela disse assim, eu não quero, tirem muitas fotos de mim, viu, usem, que eu já... Eu ficava, horrível, Vânia, ela já disse tudo que ela queria morrer. Não, ela disse, lá... Se ela dizia muito, ela não tinha doença, não tinha nada. Ela queria ficar com mais. Sei, acho que ela dizia assim, já criei filho, não adianta que eu não cheguei. Já cumpriu minha missão, porque e ela tinha essa ligação com meu pai, que ela não gostava, não conseguia gostar de outra pessoa, ela não dá, não. Então, os netos até no livro, tem um livro do meu pai que Ilana diz uma coisa muito bonita. Eles não conheceram, né? Meu pai era louco para ter neto, um bocado de neto. Aí ela escreveu assim, a gente aprendeu a amar meu avô, porque tinha uma coisa feita, tem um quadro com a foto dele. Todos os netos tinham que aprender, vovô falava com... fala com o vovô, você acha besteira, vovô tá olhando, nem Aí nesse dia ela conversou, eu conversei com seu pai, e ele disse a mim, pode vir que eu estou te esperando, não tenha medo. Aí ela disse, eu não estou com medo não, só quero falar com meus filhos de pé, porque ela, nesse momento ela estava meio que a médica, eu fiz, eu não posso fazer nada não, porque é depressão mesmo, assim. Ela não tá levantando mais, isso aqui. Disse, não, eu quero falar com meus filhos todos de pé, não quero... Aí chama Ilana, que ela também vai trazer a árvore branca, porque Ilana queria amarrar uma árvore no quarto. Pega o violão que eu quero cantar, pose, levantou-se, parecia que... Aí ela falando isso, que meu pai estava esperando por ela. E morreu no outro dia? Não, no outro dia não, mas menos de 2 semanas. Ficou tempo assim, e é engraçado que ela dizia assim, minha filha, que eu já cantava, ela, será que eu vou... Mas isso antes, bem antes. Será que eu morro ainda? Antes de eu morrer, eu vou ver você indo cantar com o figurino pronto, porque sempre eu tava igualzinho. Aí sempre, que roupa que eu vou aqui em cima da hora. Aí, nesse show que eu fui fazer nesse fim de semana, tipo, foi na quinta-feira que ela teve essa melhora. Na sexta eu tinha que viajar para o Natal. Aí eu fui ela estava no hospital, eu voltei, mãe, preciso te mostrar uma coisa, eu botei a roupa toda na cama. Ela, gente, agora eu já posso morrer. Ela tinha... Eu disse, não, mãe, não. Tranquila. Ela já foi vida, né? Aí eu disse, eu vou lá daqui a pouco, mas eu volto. Ela estava ótima, ficou maravilhosa. Quando eu viajei, aí no outro dia a médica, ela me ligou, filha, eu tô achando que minha perna tá doendo. Bom, aí acho que 3 dias, assim. E os médicos
disseram uma coisa muito interessante, assim, a hora que ela... Que todos, rapaz, não sei o que está mantendo ela aí, não. Porque... Aí foi engraçado que os irmãos todos, são 7, depois a gente falando, a gente sabe que conversou, né, depois dessas conversas. Quando deu umas 3 e pouco assim, tava cada um na sua casa, dizendo assim, meu pai, pode levar, não deixa ela aqui assim, não. Porque se ela ficar, ela vai ficar tão cheia de sequela, minha mãe que era tão dinâmica, não sei o que. Aí todo mundo disse, qual foi a hora que fez isso? 2h30, 3 horas. Minha mãe, quando foi 3h50, foi embora. Ligaram. Não desligaram, não. Ela Não ligaram para avisar. Foi. Quando todo mundo tinha aberto a mão, porque a ligação com os filhos era muito forte, né? E com o marido. Mas assim, o que eu quis dizer, isso é assim, que esse tempo, esse 1 ano, foi tanta coisa que a gente conversou, inclusive até a mamãe. Porque a gente pode ir, eu posso ir, você tá aí na cama, eu posso dar um tropeção aqui e cair. Mas se você for engraçado, Henrique, que eu nunca tive, né? Eu nunca tive ligação. Eu fui ter ligação com o espiritismo mesmo. Assim, não, minto. Tive com alguns encontros, pessoas que me levavam aí para grupo. Depois mamãe, foi mesmo. Mas eu dizia assim, eu dizia, mãe, dá um jeito de se comunicar comigo de alguma forma, só para dizer que tá tudo bem. Eu sei que, né, vai para outro lugar só para dizer que tá tudo bem, puxa meu coisa, bota um quebra, um negócio, puxa meu pé quando vai dormir, ou então eu faço também, a gente conversava muito, muito mesmo. Acho que foi o tempo que a gente mais conversou sobre essas coisas e ela... Então, aí eu passei a entender, toda vez que alguém agora fala, sabe, agora estou com a minha sobrinha, né, que tá nos Estados Unidos, que quando ela descobriu o câncer, o médico disse, câncer é raríssimo, 6 meses de vida. E ela já está há 2 anos e foi agora para os Estados Unidos, estava aqui realmente não tem mais o que fazer, mas está tentando lá. Mas eu já fico, a gente sempre conversa, né? Já estamos no lucro, porque o que a gente já aprendeu, o que a pessoa tem para aprender, aí não aprende também se não quiser, né? Aquela que tu falou da boa vontade, né? Está ali. Porque muita gente aprende nesse processo, outras não. Minha mãe perdoou muito, eu disse, poxa, eu agradeço muito, porque o único defeito que ela tinha era esse, ela era muito rancorosa. Aquele cara Paulo Diniz, sabe quem é Paulo Diniz? Paulo Diniz não era coisa aí. Paulo Diniz, ele fez uma sacanagem com meu pai há muito tempo, quando eles moravam no Rio. Tipo, botou mamãe, um negócio de um projeto que meu pai passou meses fazendo, e ele pegou e não pagou, uma coisa assim. Pronto, mamãe guardou isso, né? Meu pai tem perdão. Não, veja, escuta, quando chegou, ela veio para Recife, ele quando veio para cá, encontrou com ela, ele na cadeira de roda fez, Meves, tudo bom, ela virou as costas, não falou com ele. Aí, anos depois, eu tô com ela, que tudo é comigo, eu nunca vi. O carro atropela ela, assim, que ela fica na cadeira. Quando ela sentou, ela fez, minha filha, ela disse que foi ela. Acabei de lembrar do cumprimento que eu não dei para Paulo Diniz. Na hora, porque tu era pequena. Ela sentou, ela teve que ficar meses com a perna, ela fez, como a vida. E ela sempre que... Então, mas veja, ela teve as chances e teve a boa vontade de... Tem gente que não tem, né? Que passa. Mas eu acredito... Eu falei muito, mas para dizer que essa doença, hoje eu falando em ciência e religião, que é uma coisa que envolve... Acho que o câncer, acho que é uma grande epidemia, né? Era a paralisia de antigamente, era coisa, né? Mas por quê? Porque eu acredito que tem um fundamento. Porque são oportunidades. Tudo tem, mas eu acho que o câncer não é uma coisa que chega, né? Tem um tempo. Se é uma semana, se é para você repensar, né? A pessoa ter o tempo de repensar. As pessoas assim, estão quem se alimenta mal, quem tem a saúde ruim. Não, qualquer pessoa. O atleta, não sei o que come bem, né? Minha mãe... Lógico que tem nas probabilidades, mas não tem isso de exclusividade. Só quem se alimenta mal que vai ter, ou só quem se alimenta. Não, e até nisso, como a gente falou, né? O rancor, essa coisa, a gente entender que essas coisas que a gente vai guardando, esse tempo que fica ali, ó, dependendo dos outros, muitas vezes, é o tempo de repensar. Quando você vai para um psiquiatra e quando ele começa a perguntar, tá doendo aonde? Né? O médico, tá doendo aqui, não, mas tá doendo aqui também, mas tá doendo nos ossos. Aí tá doendo na cabeça. Aí quando a dor é sistemática, não é no corpo físico. Os médicos já estão entendendo isso. Então é muito mais além. Né? Então é a alma que está doendo. Então determinadas doenças, né, toda doença está chegando para dizer alguma coisa. Agora, quem tem a boa vontade de parar e dizer onde é que está a lição, e fazer uma conexão, e o que dizem que geralmente pessoas que têm câncer e que têm esse tempo, né, começam a fazer certas avaliações e tem uma melhora. Melhora.
Mesmo que às vezes não fiquem curados, né? Melhoram para ter o tempo de dizer, eita, tá vendo? Né? É a fé, é a coisa, né? A conexão de... Aí mesmo que depois vai embora mesmo, Já aí vai teve embora. caso Teve nos Estados essa coisa. Unidos. E tem gente que cura mesmo. Tem feito uma série, De um a amiga dela paciente. tava com... Já quase generalizado, tá igualzinho. E até agora o bebê com a pneumonia, né? O filho de Camila já tá no quarto. Aí a médica disse, eu não sei o que você fez, mas sempre que tiver alguma coisa, faça. Porque eu não acredito em nada, não acredito nem em Deus, a médica falou. Mas isso daí foi um milagre, porque o menino Nos tá Estados morrendo. Unidos, o paciente, o médico chegou para ele e disse a ele, você tem 2 meses de vida. Ele disse, quando? Ao médico 2 meses, ele disse, eu só vou morrer quando eu cumprir minha missão. É ignorância, né, do médico? Aí o médico disse, bem, eu estou dizendo perante a ciência. Ele falou, eu estou dizendo que eu só vou depois que eu cumprir com o que eu tenho que fazer aqui na Terra, que eu não terminei. Passou-se quase 2 anos. Quando o médico está lá, que levanta a cabeça na consulta, quando vê o cidadão, o médico já fez assim. O que foi verdade mesmo. O médico deu um supapo. Aí disse, ele disse, o senhor está lembrado da última consulta? Ele disse, estou. O senhor me deu quanto tempo? Ele disse, 2 meses. Ele disse, faz quanto tempo? Ele disse, 2 anos. Eu vim aqui para dizer ao senhor que eu ainda não vou morrer. Que eu só morro depois que eu concluir o que eu tenho que fazer aqui. Aí o médico falou, a partir de agora, eu lavo minha mão, que eu não tenho mal o que fazer. Porque perante o quadro clínico, ciência, você era para estar morto há muito tempo. E ele viveu ainda, segundo até Divaldo contou isso, viveu mais 3 anos. Eu escutei essa história. Entendeu? Quer dizer, veja como, na verdade, às vezes, o que mata mais é a mente do que a doença. Porque se a pessoa tiver o controle da mente, a doença, como se ela estabiliza. E se você se desesperar, ela pô, em toda doença. Tem um documentário na Netflix que fala sobre pacientes que estão em situação terminal, condenados pela ciência, pela medicina. E que, através de uma reprogramação mental, eles conseguem se curar do câncer. Em vários lugares. Câncer ósseo, câncer em vários lugares. São vários casos no mundo inteiro que são pesquisados. Agora, ali eles se submetem a terapias holísticas, terapias alternativas, não só a medicina convencional, né? Aí eles conseguem um grande progresso. Tem um caso de um que ele vinha na bicicleta, o caminhão pegou, ele ia ficar tetraplégico, mas ele passou um mês inteirinho na mentalização, vértebra por vértebra da coluna. Ele lesou 5 vértebras da coluna. Ele não tinha mais... Pela medicina ele estava condenado. Pois ele se recuperou. E ele se especializou nisso, nessa ciência de você, a neurociência, né? De você recuperar o corpo pela mente. Tem até uma parte que eu não lembro o nome dele, mas que ele criou um estudo todo de códigos. Isso. Que tem um livro, que você, é muito, não sei se eu já te mandei, que eu tenho esse livro, e-book, que você, que tem tipo dor de cabeça, você tem um código de vários números, você fica ou repetindo, ou escrevendo, ou visualizando para todos os tipos de doença. Só no, na série fez isso. Tá lembrando agora, hoje, ainda agora aconteceu, né? Ela chegou lá em casa dizendo, mãe, eu tava sonhando, rapaz, porque a gente tava passando por um processo, né, da coisa da minha nora, uma coisa de uma acusação, a justiça muito grande, e Ilana, escorpiana que é, né, e humana, muito raivosa, aí ela, como foi a primeira vez que disse que você não podia ter essa raiva, não sei o quê, foi um aviso também, não foi? Não, então, é porque é isso, né, cada pessoa vai enxergando, independente de doutrina, independente de religião, vai enxergando que a gente não tá sozinho. Fora a gente estar de passagem aqui, a gente tem espírito, independente do que se chama em cada religião, mas, né, irmãos de luz que estão ali ajudando a quem quer ser ajudado, a quem se abre para essa energia. Então, acho que quanto mais você se abre, isso fica uma coisa tão presente, independente de ser chamado de mediunidade, ou independente de você utilizar isso para trabalhar, que é uma coisa maravilhosa também. Mas quando você começa a se abrir muito, você é tão presente o contato que é como se fosse minha mãe. Hoje eu consigo escutar como se fosse minha mãe me falando certas coisas assim. Faça isso, não faça aquilo. E não é a intuição só, assim, de que tem intervenção voz, mental. Né? É a voz mesmo, que eu escuto mesmo. E eu digo a ela, antes eu tinha vergonha até de dizer, porque eu digo, vão achar, não dela, mas no geral. De pensar, eu tinha vergonha de pensar, porque eu achava que eu estava ficando doida. Hoje já não tenho.
E aí eu teve esse sonho, eu fiquei com muita raiva no sonho. Eu falava coisas assim, abomináveis pra pessoa que eu tava com raiva no sonho. E ele falava, e mas que antes já tinha feito, né? Que antes eu já tinha feito, até assim, sem ser em sonho, já tinha dito, eu não pra pessoa, mas pra gente. Assim, sabe? Uma filha, calma. Não aguento mais desejar bem pra pessoa que só faz mal, não, e falei um monte de coisa, depois me recuperei, pedi oração, um monte de gente. E aí nesse sonho e essa semana eu tô muito instável, assim, fico com muita dor de garganta, tossindo, depois passa, depois com muita dor de garganta, tossindo, depois passa. E aí, uns 3 dias atrás, eu ouvi essa voz me dizendo que você tem que arranjar uma pedra azul e pendurar no pescoço. E quando é essas coisas assim, meio místicas, é que eu fico achando que eu tô ficando doida mesmo, né? Meu Deus. Aí eu fiquei, mas eu vou arrumar uma pedra azul, meu Deus. Aí veio a voz de novo, tá mais perto do que você imagina. Aí eu fiz, mas contei, né? Eu disse, mãe, tá mais perto do que eu imagino. Como assim? Ah, tá bom. Aí esqueci. Fui fazendo outras coisas, esqueci. Aí dormi de ontem pra hoje, tive um sonho que chegava nessa pessoa que eu tava com raiva e falava coisas horríveis, assim. E aí acordei com aquela raiva, mas não conseguia abrir o olho, né? Fiquei naquele desdobramento, assim, sem conseguir abrir o olho, mas com aquela raiva, aquela coisa. E aí a voz começou a me dizer, calma, entenda por que você está sentindo essa dor de garganta. Existem coisas que você acha que precisa dizer, mas que não precisa, mas a vontade fica ali, né, físico, poluindo, e você não diz, mas você precisa ressignificar isso pra... E aí vem, assim, um monte de coisa. E cadê a pedra? E não sei o quê, e vai lhe ajudar, e eu, ai meu Deus, aí não sei se vocês conhecem que tem uma técnica que já vai por essa linha mais... mais, né, oriental e tal, que é, não sei nem se é oriental, mas que é do Ho Oponopono, não sei se, né, que é e aí me veio, e eu nunca fiz assim, eu conheço, mas nunca fiz, nunca utilizei, e aí me veio assim de manhã essa voz dizendo, faça, e como eu nunca utilizei, são frases, né, assim, que você vai repetindo e mentalizando a pessoa. Eu não sabia decorado, eu sabia que existia, mas não sabia. E na hora me veio as frases mesmo, assim, a voz me dizendo, repita, pensando nessa pessoa. E aí eu repeti, e aí foi transformando. Tudo foi, eu fui imaginando, tipo, sabe, sinto muito, me perdoe. No começo eu fiquei com muita raiva, como assim me perdoe? Como uma pessoa que tá me fazendo mal. Aí eu comecei a entender, né, tudo de uma forma mais abrangente, com outro olhar. E aí fui sendo tomada por um amor e consegui mentalizar aquela pessoa com amor e com compaixão e com, né, transcender aquela raiva. E aí me acordei, cheguei em casa, contei isso pra manhã, aí falei... E tinha a coisa da pedra azul. Aí falei, eu disse, agora ficou ainda forte essa história da pedra azul. Agora, mãe, essa pedra azul, onde é que eu vou arrumar a pedra azul? Ela já tinha chamado pra vir pra casa, vai ser na creche que a gente vai encontrar. Eu disse, acho que vai ser na creche que a gente vai encontrar. Ela disse, é capaz, né? Estava mais perto do que imagina. Aí eu tenho umas pedras. É que ela tem faz runas, né? Ela tem runas. De um oráculo, pedra de oráculo mesmo. Aí eu disse, peraí que eu vou agora procurar aqui. E daí ela fez, será que essa pedra tá? Porque ela quando faz o paninho, ela tá cheia de pedras. Pedras, mas pedra até de que a gente dá, que eu pego de algum lugar que eu vou. Aí quando eu peguei, porque eu botei numa necessaire grande, e as pedras da runa e as outras pedras, tudo dentro de uma toalhinha branca. Quando eu puxei a toalhinha branca, que eu olhei embaixo, só tinha uma pedra e a pedra azul. Aí eu disse, filha, corre pra cá que eu nem mexi. Ela, o que foi, mãe? Eu disse, olha quem tá aqui. Ela, mentira, né? Eu disse, eu juro que eu tirei aqui, ó, tô tudo na minha mão. E a toalha branca, quando só fica uma ali, que era uma pedra azul. E ela fez, e era azul, como é azul? Porque vinha muito isso, assim, não é azul escuro, é porque parece coisa de doido, mas era bem explicadinho, assim. Azul celeste, tem que ser azul claro, tem que ser tudo muito explicadinho. Aí mas já tem acontecido isso com uma frequência tão maior que eu já não tenho nem mais ousado ir contra isso, sabe? Pedra azul, tá bom. Tem mais alguma coisa? Tem não, já vou logo obedecendo. Aí aconteceu isso, aí a gente ficou aí, meu Deus, eu não acredito, eu já tô me acostumando com isso, porque tá ficando tão... Ela faz atendimento de aura, leitura de aura, essas coisas, porque é tudo espiritual, né? Mas eu achava estranho, porque eu ia ler a aura da pessoa e via, tô vendo um abacaxi. Aí ela ficava, mãe, o que vai dizer? Mas depois aprendeu o que tem que dizer. Assim, não, mas eu vendi abacaxi pessoa, e não... Se você disser, tem um espírito que tá ali mostrando, a pessoa vai dizer que nada, não se permite, né? Se você disser, tô vendo abacaxi, a pessoa vai dizer, abacaxi, meu avô plantava abacaxi. Será que é meu avô querendo me dizer alguma coisa? É interessante porque é por outros meios. Mas no fim, tudo é a espiritualidade. Tudo é a espiritualidade querendo comunicar, querendo ajudar. E a gente vai inventando, às vezes, outros nomes e outros meios, mas é só quando a gente entrega, né, para isso que você está dizendo. Quando a gente quer enxergar, vem a boa vontade. É por isso que Jesus não se joga pérolas aos porcos, né? Cada um tem o seu momento, a gente tem que respeitar. Exatamente. E essa coisa do câncer mesmo, né? Meu padrasto, eu nunca consegui falar com ele
assim, sobre o espiritismo, vida após morte, ele teve um câncer. E acreditem, foi 30 minutos, quando ele estava mesmo já, foi os 30 minutos que eu falei. Ele se permitiu. Ele ouviu sem rebater nada, ouviu assim, sabe? Aí eu disse, olha, você vai de lá, vai dizer para mim, né? Vai chegar para mim e dizer como é que é lá. E eu sonhei com ele, eu indo lá, porque eu ia com a minha mãe lá, onde ele estava. Aí, realmente, ele... E mãezinha sonhou com ele. Diga a Nina que é realmente como ela disse. Então, é assim, foram 30 minutos. Mas de resultado. Então, não é tempo, né? Não importa o tempo. Foi 30 minutos que eu falei. Olhei assim, pronto. Aí, quando o terreno estava fértil, né? Caiu no terreno fértil. Porque a pessoa se viu numa encruzilhada tal, que não tinha para onde. Então a doença às vezes é isso, né? É saber que a gente não é tudo, a gente não é nada. Né? Bota a gente nessa, assim, de cama mesmo, prostrada. Agora não tem. E a ciência, né? E às vezes o choque, né? Feito esse menino agora, esse Gabriel, quando morreu, que ele causou, não foi uma coisa só para a família dele, né? Comoção nacional. Muita gente parou para rever essa coisa que foi mais dita, a vida é um sopro, né? Quer dizer, muita gente parou para muita gente, toda, foi legal porque foi de todas as classes sociais, dos playboys, da galera rica que pagava para ir, como o pessoal que só ouvia no rádio, mas tinha vontade de conhecer aquela alegria. E todo mundo parou para dizer, poxa, todo mundo passou a dizer mais eu te amo, fala mais as coisas, o que é que eu estou fazendo. Como eu vou ser lembrado se eu te Então até nisso a gente tem que entender que precisa acontecer, né? As coisas. Hoje em dia eu tenho muito mais. É engraçado, estava dizendo a Ilana hoje, que a gente é minha mestrinha, minha melhor amiga, que a gente conversa muito, né? Quando a gente pode, quando os meninos vão para a escola. E a gente conversa muito, porque eu estava dizendo a ela que é muito engraçado, porque desde pequena, mesmo não tinha nada, porque lá na minha casa, assim, meu pai nunca frequentou lugar nenhum, mas ele era um espírita nato, porque tudo que ele falava, eu nunca vi. Ele morreu, quando ele morreu, eu tinha 10 anos, ele morreu com 48. Ele dizia pra gente, olha, se ele morreu de infarto, não foi uma doença que o cara, estou doente, vou preparar minha família. Ele dizia, olha, se eu for, ele dizia, olha, se eu for antes de vocês, por favor, lembrem-se sempre, assim mesmo, eu tinha 10 anos, veja, e ele tinha dito antes, eu tenho certeza para onde eu vou, que é um lugar muito melhor, aqui é que é o problema, isso aqui é que é o problema, que vocês vão continuar, vocês vão ter que ficar felizes, porque eu já cumpri, vou ter que ir. Então, eu cresci com isso, mas que ele me disse, não foi nenhum livro, ele me disse, e ele partiu assim, né, dessa forma. É lógico que é uma coisa que eu aprendi muito com o Henrique, quando eu estou nos meus desesperos, que ele disse, mas por que eu sinto isso? Porque você está na Terra, você é humano, você tem que sofrer, né? Se eu já tenho um entendimento, não era para estar chorando, nem estar com raiva, né? A gente é humano, a gente não pode demorar nessa coisa, porque a gente também, pelo conhecimento que a gente tem, a gente já sabe. Evolução, a gente é extinto. Exatamente. Agora, gente, nosso tempo chegou. Muita paz, muito amor, muita serenidade, muita tranquilidade. E o que vem a ser esse tempinho na Terra? Nessa escola divina, maravilhosa, onde é dada a oportunidade a todos indistintamente, a todos. Todos são filhos de Deus. Nenhum aqui é melhor nem pior do que ninguém. Na escola, tem uns que aprendem mais facilmente, outros se retardam um pouco. Espíritos ainda pedernidos no mal, pedernidos ainda na falta do amor, que ainda está muito para se desenvolver, mas que um dia chegará também o progresso.
Existe dúvida se existe vida após a morte? Existe o medo de como serão recebidos no plano espiritual, porque a vida é uma só. Ninguém perde a vida. Apenas saem da escola terrena e retornam ao plano espiritual, de acordo com seus merecimentos, de acordo com suas conquistas, de acordo com todo o esforço que fizeram para se melhorar e todo o bem que praticaram. É isso que vai ajudar. É isso que vai prevalecer. É isso que vai contar. Há pouco tempo atrás, eu estava do lado de fora do portão desta instituição, espiritualmente falando, e estava aguardando uma oportunidade para entrar, para ajudar, aprender a ajudar, porque às vezes a gente pensa que sabe ajudar, às vezes a gente até atrapalha mais do que ajuda. E eu tive que ir com muita calma, aprender a ouvir, aprender a ver, observar, prestar muita atenção, ser solidário para com a dor e o sofrimento alheio, porque na hora de ajudar e de servir, a primeira pessoa a ser ajudada somos nós. Porque a partir do momento em que eu me dispunha a ser útil a alguém, eu estava esquecendo ou deixando um pouquinho reservado a minha trajetória de dor e de sofrimento. Porque pelas experiências também que nós passamos, fica ainda um pouco impregnado em nós essas lembranças. E a gente precisa de maturidade, precisa de compreensão, de entendimento do porquê que a gente passa por determinadas experiências terrenas. Então eu gostaria muito de poder ser útil para poder não ficar apenas centrado em mim, na minha vida, nas minhas experiências, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, nas minhas decepções. Eu precisava disso. E foi uma das melhores terapias que eu fiz. Procurar seguir o caminho do bem. Procurar seguir a trajetória do amor. Ajudar a todos indistintamente. Não escolher. Usar o coração. Usar Jesus como meta em nossas vidas. E começar a trabalhar o sentimento de piedade, benevolência para com todos. E perdão principalmente a mim. Eu precisava me perdoar por todas as coisas que eu perdi na vida e que eu não aproveitei. Por todos os meus momentos negros, mas que eu cometi. Então eu precisava desse perdão interior para poder me abrir para esse novo sol. Eu rogo a Deus, nosso Pai de misericórdia, que acolha a cada um que adentra nesta casa, materialmente e espiritualmente. Quando vocês se dirigem aqui, vocês trazem companhias espirituais que precisam de atendimento, que precisam de acolhimento. Venham com o coração, venham com amor,
venham com o desejo de ajudar. É dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é amando que se é amado, e é vivendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. É assim que, em nome de Deus e do Mestre Jesus, encerramos mais uma tarde de leitura, de instrução e estudo.